Muito bem, Fiel, tava muito bom para ser verdade, né? Tudo muito tranquilo, tudo muito em paz, tudo ali, uma calmaria tremenda, mas de repente aí do nada tinha que vir acontecer mais uma bomba. Então, fica aí comigo até o final do vídeo para você ver aí o que está acontecendo. É inacreditável, meus amigos, não tem nem muito o que falar aqui, mas enfim, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino, deixa seu like e deixa seu comentário sobre o assunto de hoje. É inacreditável, mas enfim, vamos lá. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians tem novidade, viu, professor? É boa? E ultimamente, as novidades que aparecem no Corinthians, mais boas ou mais ruins? Ruins, olha lá o que está escrito lá. Ó. Transfer ban por causa de Félix Torres. Figurinha da Lili agora. É uma possibilidade. Olha aí, na nossa tela tem um resumo da história. O histórico de Félix Torres no Corinthians. Foi contratado junto ao Santos Laguna do México em janeiro de 2024, do ano passado. Fez a estreia em janeiro mesmo do ano passado, tem um gol até agora, marcado em 12 de março deste ano. Primeira expulsão foi contra o Palmeiras, no segundo jogo da final do Paulista, que o Corinthians acabou sendo campeão. Esse gol do Félix Torres é contra o Barcelona, e não adiantou nada, porque precisava de 3 gols. No geral, ele tem 77 jogos, um gol, 11 amarelos, bastante amarelo, né? Mas zagueiro, e 2 vermelhos. E muitos sustos. Muitos sustos. Faltou ali na tela, professor, muitos sustos. É que até parênteses, muitos sustos. difícil contabilizar. O Corinthians com Félix Torres em campo, 52,8% de aproveitamento, 0,83 gol sofrido por partida. A tela é cruel com o jogador ou um jogador mesmo que tem sido cruel com a torcida? E cruel é aquele valor que você vai ler lá embaixo. Corinthians tem que pagar... E o prazo? Professor, me faz rir, professor. Corinthians tem que pagar 34 milhões. Quanto? 34 milhões de reais até 11 de agosto, que é segunda-feira. Eita! Segunda-feira que Tem vem. nem uma semana? Daqui a 6 dias, o Corinthians tem que pagar 34 milhões, senão vai sofrer o transfer ban, que, em resumo, proíbe o time de fazer qualquer transação, né? De inscrever novos jogadores, por exemplo. Esses 34 milhões... Alguém lembra o time? Me fugiu Santos agora. Laguna? Santos Laguna. Apareceu ali na tela, é verdade. Obrigado, André. Jogava do México. Professor, os problemas não param de aparecer, hein? Então, o Corinthians é um microcosmo das grandes bagunças do futebol brasileiro, né? Ele é um espelho de coisas e, mais uma vez, é um espelho. Essa história de transfer ban tem uma característica muito peculiar. Outros torcedores de outros clubes que estiveram ameaçados de transfer ban hão de lembrar que, ironicamente, o transfer ban está geralmente ligado a um jogador que, digamos, não é propriamente um protagonista, não é propriamente um... Não, professor, nem sempre. Não é? Muitas vezes não. O Muitas Santos já vezes. teve alguns e não eram jogadores protagonistas. Não, então, é isso que eu estou falando. Ah, tá. Nunca é de um protagonista. Pensei que você estava falando que às vezes era de um Não, protagonista. eu não lembro de transfer ban por causa do jogador protagonista. Eu lembro sempre da notícia do valor, do prazo e da surpresa sobre por causa de que jogador que é o transfer ban, que é uma amostra de como o futebol brasileiro é mal gerido, né? Mas eu vou te falar uma coisa, minha opinião, vê se você concorda. Seja um protagonista ou não, é um absurdo. Claro, claro. É um absurdo. Claro, O isso é transfer ban sempre. vem porque você não pagou o clube, porque você... Claro. Sendo o cara o melhor do time ou um nada no time, é um absurdo o clube chegar nesse... Sem dúvida, não pode dever. É sempre um absurdo. Mas o torcedor fica mais pé da vida quando o o transfer jogador... ban é por causa do cara que não é o protagonista, aí é de lascar. Né? Aí o torcedor fica, pô... É, mais uma das do Corinthians. Mateuzinho foi assim, Ranielli até hoje com Cuiabá é assim, o próprio Garro com o Tagere, se eu não me engano, isso teve que eu isso. ia O falar. problema é o Corinthians. O Garro e o... Lembra do Matias Rojas? Rojas também. Esses outro. dois ainda não está definido, ainda está em andamento. Aí o que pode acontecer? Pode vir mais problemas para o Corinthians por causa do Garro e do Rojas. E tudo o Ranielli e o Cuiabá vive cobrando e com razão. São bolas de neve. Agora, o caso do transfer ban é sempre mais grave porque você tem um prazo. Esse prazo é curtíssimo. Né? O Corinthians vai ter que tirar dinheiro, esse dinheiro de algum outro lugar. Essas coisas devia pensar antes. Não pode botar a mão nesse tipo de cumbuca. Não só o Corinthians. A gente está falando do Corinthians, podia estar falando de outros clubes que sofreram ameaça de transfer ban.
Isso é uma... Não só ameaça, né? O próprio Transferban. De fato. O Cruzeiro chegou a perder pontos numa Série B. Perdeu na Série B. Começou uma Série B com pontos a menos. Exatamente. Por conta disso. Então é uma prática, mais uma dessas práticas nefastas do futebol brasileiro, né? Que no caso particular do Corinthians campeiam, né? Toda hora, por isso que eu perguntei se a notícia era boa ou ruim, porque Dia é desses só dinheiro que sai. Eu vi alguém falando, confesso que eu não me lembro quem, senão óbvio que eu ia citar aqui, mas concordei com essa fala, que deveria ter, a gente fala muito em fair play financeiro, na Europa tem, aqui tem, isso deveria ser assim, crucial, fair play financeiro. Não pagou? Tá fora. É básico. Concordo. Perde ponto, não sei, algum tipo de punição. Ou perde ponto, ou fica fora do campeonato, ou não pode o time continuar participando de competições, sendo que ele não paga ninguém. Ele não paga jogador, ele não paga o clube de onde ele trouxe o jogador. E continua contratando, e continua disputando o campeonato. E às vezes aquele time que não teve o seu pagamento, não recebeu, é prejudicado. O Cuiabá reclamou muito disso. O Tadjeres com razão, muito disso. O Tadjeres e vários clubes. Isso, o fair play financeiro deveria cuidar muito disso. Vocês concordam? Isso é prioridade. Nesse caso específico, houve uma contestação do Santos Laguna, e aí, nesse momento, deu-se razão para o Santos Laguna. Nem sempre quem contesta tem razão ou ganha a razão, né? Mas é uma negociação nebulosa, né? É uma negociação que dá brecha para esse tipo de coisa, que é uma prática do futebol brasileiro e do Corinthians. Há coisas inacreditáveis no futebol, né? Que a gente, pensando na vida normal do dia a dia, né, do cidadão comum, fica imaginando como são possíveis. Por exemplo, a gente está falando do Corinthians, das reclamações todas que tem tido os clubes que venderam jogadores para o Corinthians e que não receberam. No caso aí, o Santos Laguna vai até a FIFA e corre esse processo de transfer ban. Mas a gente viu, ano passado, uma situação, esse ano, né, Bel? Que era o caso do Thiago Maia, que o Inter comprou do Flamengo, não pagou e estava revendendo para o Santos por um valor maior. Olha só. Acabou que na última hora o Santos não aceitou, mas já estava encaminhado o negócio. E, assim, na maior das caras de pau possível. Você, comprei, não paguei, vou revender e ganhar algum troco em cima. Por isso que o Flamengo hoje só vende à vista para clube brasileiro. O Botafogo comprou o zagueiro Jair do Santos. Já o vendeu para o Nottingham Forest e não pagou ao Santos. E o Santos reclamou. O Santos reclamou com razão, ou está reclamando, de um tipo de ação que ele também faz. De comprar jogador e não pagar. Olha a bola de neve. Então, mas aí é que está, que todo mundo só estrila quando é no seu bolso, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Quando te beneficia, ninguém para essa roda viva, né? Essa loucura dos O calotes. Santos está lá reclamando do Botafogo. O Santos está errado de reclamar? Não. Mas ele está reclamando de algo que ele também faz. Olha, eu faço, mas você não pode fazer comigo. Como é que é isso aí? Me explica. Isso só vai mudar na hora que for lei no futebol brasileiro. Pois é. O fair play financeiro for colocado em prática. Acontecer, você vê em ligas, por exemplo, como a Bundesliga, como a própria La Liga, você não tem condição, você não inscreve o jogador, você vai pagar por isso, você vai ter punição esportiva. Você pega a Itália, onde clubes tradicionais decretaram falência, agora na Holanda, o Vitesse, o segundo clube mais antigo com problemas financeiros, vai deixar o futebol profissional do país. O Boa Vista foi para que divisão? Então, assim, é o tipo de coisa que tem que acontecer. É inaceitável. O Bordeaux, na França, é inaceitável. E vira uma bagunça. E assim, não foi ela que eu ouvi, mas eu lembrei que ela reclamou disso também. A Leila Pereira reclamou. Falou assim, tem um monte de clube aí que continua contratando, continua disputando o campeonato. E aí? Sem pagar? Tá certo. E assim, você olha, a gente naturaliza muitas vezes a palavra vexame. Isso pra mim é vexame. O Corinthians tem feito com esse tipo de situação, é vexame. Não é o único clube do Brasil, como o professor falou, o Eugênio já lembrou de outros casos. Mas é inaceitável você naturalizar esse tipo de prática, porque além da questão de ser injusto, você está cometendo uma injustiça contra o clube, tem influência esportiva para mim. Porque o dinheiro que esse clube não recebe, ele não tem condição de contratar, muitas vezes, um atleta que seria substituto ou para preencher outra lacuna. Então, um clube que, de repente, tem uma... um outro time tem uma dívida com ele e ele é rebaixado, por exemplo, com o Cuiabá, quanto que, de repente, isso não influenciou esportivamente para que esse time não tivesse contratado outro jogador? Então, assim, se naturaliza, tudo bem, dentro de esse tipo de dívida, esse tipo de calote, e isso tem influência total no campo. Quem falou sobre isso recentemente, num cenário difícil para ele no momento, que é o Vasco, que
que são as críticas, que são erros que o Pedrinho tem cometido como presidente lá do Vasco, mas ele falou, quando ele foi cobrado por reforços, ele falou, não vou fazer que nem certos clubes que não têm dinheiro e vou sair contratando um monte de gente porque estão pedindo para contratar sem ter dinheiro para pagar. Mas é uma roda viva, porque é um pacto entre caloteiros, né? Como você falou, que reclama hoje também fez ontem ou fará É a amanhã. mesma história da arbitragem. Pacto Reclama entre quando é caloteiros. prejudicado, mas quando é Isso beneficiado... aí tem um nome só que é calote. Como é que é, professor? Pacto um entre pacto caloteiros? entre caloteiros. Eles coisa, fazem um hein? pacto, né, para a roda continuar girando. É isso, alguém tem que estancar isso aí. Tem um projeto aí, né, uma promessa, vamos colocar dessa forma, do atual presidente da CBF, Samir Chaude, que vai ser instalado o fair play financeiro no futebol brasileiro, né? Ele fala também de melhorias na arbitragem, de outras coisas que ele está pensando aí em propor. Já tem alguns meses que ele assumiu a CBF, ainda não transformou isso em algo público, prático, né? Mas diz que está trabalhando nesse processo. Se vier a questão do fair play financeiro, eu acho importante para regularizar, para organizar, para dar seriedade e transparência ao futebol brasileiro. Para que a gente não canse de ver clubes na situação que o Corinthians está passando. Porque não por acaso, desculpa, Imagina. Donk, mas não por acaso os únicos que têm que se manifestado a favor de parar isso aí são os que têm dinheiro. E tá certo, eles têm dinheiro por mérito deles. Mas você Palmeiras, não, Flamengo. o caloteiro só chia quando o calote é em cima dele, né? As pingas que ele tomou, vale. Os tombos que ele leva, não. Então, é uma questão de tudo moral, né? Tem que parar isso aí, porque não está certo dever para ninguém. E para mim, no caso do Corinthians, escancar ainda mais a incompetência de gestão, porque olha quanto dinheiro o Corinthians mexe, o quanto que dinheiro ele arrecada, o potencial que ele tem, mesmo assim você cometer ter tantos problemas, ser tão recorrente o assunto de direção, o assunto financeiro do Corinthians, para um clube que arrecada tanto, lógico, outros também fazem esses tipos de problemas, mas assim, e até pelos casos de polícia que a gente está vendo do Corinthians, é disparado, acho que é das administrações a mais questionável do futebol brasileiro. Muito bem, é o seguinte, Fiel, correr o risco de sofrer mais um transfer ban já é uma péssima notícia, né? Agora, sofrer o transfer ban por causa de Félix Torres, meus amigos, é de lascar mesmo. Porque olha, eu vou te falar uma coisa, 34 milhões por Félix Torres é uma coisa que você fala assim, meu, só no Corinthians mesmo que acontece uma coisa dessa. Um cara que não ajudou em nada, não acrescentou em nada, só prejudicou o Corinthians, porque toda vez que ele joga, a sensação que a gente tem é que a gente tá jogando com um a menos. Essa é a sensação. Fez um ou outro jogo aí, mais ou menos, mais pra menos do que pra mais, quando o Dorival colocou ele ali de lateral direito, mas é um cara que não vai, meu, não vai. E saber que o Corinthians está correndo o risco hoje de sofrer um transfer ban por causa desse jogador é de lascar mesmo. Mas enfim, fazer o quê? É o que está acontecendo no Corinthians. Resultados aí, né, de uma má administração, de uma má gestão por contratar um jogador desse. Tudo bem que você contrata ali o jogador e tem uns riscos, né? Mas não, é impressionante, meu. Olha, honestamente, sem nem mais o que falar. Enfim, essas aí são as notícias. Lembrando que amanhã tem Coringão lá na Arena Netflix Sandy Júnior contra a Porcada, 9h30 da noite. E a gente vai estar aqui trazendo todos os detalhes, novidades, pré-jogo, pós-jogo. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa seu like. E aí deixa seu comentário também, o que você achou dessa notícia de hoje. Como eu sempre falo, é o tipo de notícia que a gente não gosta de trazer aqui no canal, mas não podemos esconder. É o que está acontecendo, temos que falar. E deixa aí também o seu palpite para o jogo de amanhã, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!